No inverno de 1978, na Argentina, em meio à turbulência política e à opressão do regime militar, o futebol tornou-se o analgésico, a única esperança de toda uma nação. No Estádio El Monumental, repleto de pedaços de papel branco voando como flocos de neve, a seleção argentina, La Albiceleste, escreveu um conto de fadas ao erguer a Copa do Mundo pela primeira vez. Com um estilo de jogo ofensivo e vibrante, imbuído da filosofia de El Flaco, César Luiz Menotti derrotaram a Holanda em uma final dramática e se consagraram os novos campeões. Mas quando o apito final soou, quando o confete foi varrido, os heróis daquele ano voltaram à vida real. Quase meio século se passou e o tempo reservou destinos diferentes para os 22 garotos de ouro daquele ano. Alguns se tornaram lendas no banco de reservas, alguns viveram isolados no campo e alguns se tornaram estrelas para sempre no céu de Buenos Aires. Vamos ouvir suas histórias de vida. Ubaldo Filol. O primeiro nome que vem à mente é o do goleiro. O apelido El Pato, o Pato, está intimamente ligado a ele. Em 1978, aos 27 anos, Filol não era apenas o goleiro, mas também um anjo da guarda na lendária camisa verde. Com seus excelentes reflexos e habilidade para bloquear chutes aparentemente impossíveis, especialmente a defesa com o pé contra o chute de Rob Rensenbrink, ele se tornou o melhor goleiro do torneio. Além disso, ele era um sólido apoio mental para uma defesa que estava sempre pronta para atacar. Após o auge em 1978, Filol continuou sua trajetória brilhante em grandes clubes como River Plate, Atlético de Madrid e Flamengo. Jogou incansavelmente até os 40 anos, antes de se aposentar. A vida de El Pato, fora dos gramados, estava intimamente ligada ao seu trabalho como treinador de goleiros. Ele dedicou-se de corpo e alma a transmitir suas habilidades para a nova geração do River Plate e da seleção nacional. Na vida real, Filol é um homem quieto, sério, mas emotivo. Ele vivenciou momentos marcantes, como o roubo de sua medalha de campeão da Copa do Mundo em sua própria casa, uma dor que o devastou, mas que ele superou ao encontrar a lembrança. Hoje, aos 73 anos, Ubaldo Filol ainda vive com uma paixão ardente pelo futebol. Ele aparece frequentemente na mídia para analisar a posição de goleiro. Embora seus cabelos estejam grisalhos, o olhar penetrante do Pato do passado permanece intacto. Ele continua sendo um monumento vivo, um parâmetro para todos os futuros goleiros argentinos. Após o torneio, Luque continuou jogando pelo River Plate e por vários outros clubes antes de se aposentar. Ele escolheu uma vida simples em Mendoza, longe da agitação da capital. Trabalhou para descobrir jovens talentos, viveu em harmonia e era amado por todos por sua personalidade gentil e honesta. Cervez disse que a taça de ouro não compensava a perda de um ente querido, mas era um consolo para a alma de seu irmão. Luque viveu uma vida digna, sempre valorizando cada dia que viveu. No entanto, a jornada deste guerreiro resiliente teve que ser interrompida por um inimigo invisível. Em 15 de fevereiro de 2021, Leopoldo Luque faleceu aos 71 anos após uma longa batalha contra a Covid-19. Sua morte em meio à pandemia deixou uma tristeza imensa, mas a história de sua extraordinária força de vontade no verão de 1978 será para sempre um hino imortal de sacrifício. Daniel Bertoni, de 23 anos, era o parceiro perfeito para Kempes. Ele tinha velocidade, técnica e uma finalização precisa. Foi Bertoni quem marcou o gol da vitória por 3-1 na prorrogação da final, extinguindo qualquer esperança holandesa. A camisa número 4, por ser alfabética, nas costas de um ponta, se tornou uma imagem interessante da história. Luiz Galvão. O zagueiro fazia dupla com Passarella. Mas se Passarella era fogo, Galvão era água. Aos 30 anos, ele exalava calma e carisma em campo. Sua excelente leitura de jogo significava que Galvão raramente cometia erros. Na tensa final, sua calma foi uma âncora sólida que impediu a Argentina de ser levada pelo caos das emoções. Ao contrário de muitos de seus companheiros de equipe que escolheram os holofotes, Galvão optou por uma vida extremamente reservada após a aposentadoria. Passou a maior parte de sua carreira no Talleres de Córdoba, tornando-se uma lenda do clube. Após pendurar as chuteiras, não seguiu carreira como treinador profissional, mas voltou a trabalhar com futebol juvenil e projetos comunitários em sua cidade natal. Chegou a abrir uma escolinha de futebol onde ensinava crianças não apenas a jogar futebol, mas também a serem boas pessoas. Sua vida transcorreu tranquilamente com a família, longe dos holofotes da mídia de Buenos Aires.
A humildade que demonstrava em campo se refletia perfeitamente em sua vida pessoal. Era um herói discreto que acreditava que o valor de um homem não residia na fama, mas na paz de espírito. Agora, aos 76 anos, Luiz Galván desfruta da aposentadoria em Córdoba, ainda carinhosamente chamado de Senhor. Futebol pelos habitantes locais. Alberto Tarantini, apelidado de Conejo, o Coelho, era o jogador mais imprevisível da seleção naquele ano. Aos 22 anos, com seus característicos cabelos cacheados e dentes grandes, Tarantini jogava com energia inesgotável. O mais curioso é que ele disputou a Copa do Mundo de 1978 estando desempregado, sem vínculo com nenhum clube devido a uma disputa contratual com o Boca Juniors. Mas em campo, ele se movia de um lado para o outro como uma peteca, e o gol contra o Peru foi a prova de sua explosividade. Após a Copa do Mundo, Tarantini tomou uma decisão ousada. Mudou-se para a Inglaterra para jogar no Birmingham City, retornando posteriormente ao River Plate. A vida de Conejo fora de campo era tão barulhenta e selvagem quanto seus cabelos. Ele era conhecido como um playboy, envolvido em escândalos e com uma vida de festas. No entanto, com o tempo, Tarantini foi se acalmando. Participou de reality shows, trabalhou como comentarista e sempre manteve seu humor e sátira. A rebeldia da juventude deu lugar à contemplação da velhice, mas o seu lado excêntrico permanece. Hoje, aos 68 anos, Alberto Tarantini continua sendo uma figura querida pelo público argentino por sua personalidade franca e despretensiosa. Ele vive feliz, frequentemente relembrando anedotas dos bastidores de 1978 com uma risada contagiante. Mário Kempes. O atacante é um nome que não pode ser ignorado quando se fala da Argentina em 1978. O apelido El Matador está associado a ele. Aos 23 anos, com seus longos cabelos românticos e pernas mágicas, Kempes se tornou a alma e o coração de toda a equipe. Marcando 6 gols, incluindo 2 na partida final, ele conquistou o título de artilheiro e melhor jogador do torneio. Kempes foi um herói nacional, fazendo milhões de corações argentinos explodirem de alegria. A carreira de Kempes em clubes foi uma longa jornada, desde o Valência, onde era reverenciado como um deus vivo, até aventuras na Áustria, Chile e até mesmo na Indonésia, antes de se aposentar aos 41 anos. Kempes tentou a sorte como treinador fora de campo, mas sem muito sucesso. No entanto, encontrou sua segunda vocação na cabine de comentários. Sua voz grave e emotiva e suas análises perspicazes na ESPN se tornaram familiares ao público latino-americano ao longo dos anos. Kempes também enfrentou a morte quando precisou se submeter a uma séria cirurgia cardíaca em 2014. Mas a bravura de um gladiador o ajudou a superar a doença. Hoje, aos 69 anos, Mário Kempes vive feliz nos Estados Unidos, trabalhando e desfrutando do papel de lenda viva, um embaixador global do futebol argentino. Américo Gallego, El Tolo, de 23 anos, é o escudo de aço à frente da defesa. Se os artistas acima fazem o trabalho de acabamento, Gallego faz o trabalho sujo. Seu estilo de jogo é baseado em força, agressividade e excelente habilidade no 1 contra 1. Ele é o guarda-costas de Kempes e Ardiles, o homem disposto a fazer o trabalho mais discreto para ajudar a equipe a vencer. A carreira de Gallego como treinador foi ainda mais brilhante do que a sua carreira como jogador. Ele foi um dos técnicos mais bem-sucedidos da Argentina, conquistando campeonatos nacionais com 4 clubes diferentes: River Plate, Independiente, Newell's Old Boys e Toluca. No México, seu estilo de treinamento era tão enérgico e pragmático quanto seu estilo como jogador. Gallego era um homem direto e temperamental, mas era respeitado por seus pupilos por sua imparcialidade. Na vida real, El Tolo é uma pessoa emotiva, sempre voltada para a família. Após anos de lutas na bancada de treinadores, sob forte pressão, optou por se aposentar. Atualmente, aos 68 anos, Américo Gallego desfruta da aposentadoria. Embora não apareça muito na mídia, o legado tático e o espírito de luta que deixou ainda são uma grande lição para as futuras gerações de volantes. Osvaldo Ossi Ardiles, de 25 anos, é o epítome da sofisticação e da inteligência. Sua baixa estatura dita o ritmo do jogo com sua habilidade técnica e visão tática, proporcionando uma ligação perfeita entre a defesa e o ataque. Logo após a Copa do Mundo, ele e Ricky Villa se transferiram para o Tottenham Hotspur, causando sensação na Inglaterra e abrindo caminho para a vinda de jogadores estrangeiros ao país.
A vida de Ardiles na Inglaterra foi marcada por emoções, especialmente durante a Guerra das Malvinas entre Inglaterra e Argentina, em 1982. Ele se sentia dividido entre suas duas pátrias, o país onde nasceu e o país onde era amado. Ardiles também ficou famoso por sua atuação no filme Fuga para a Vitória, Escape to Victory, com Sylvester Stallone e Pelé. Após se aposentar dos gramados, teve uma longa carreira como treinador na Inglaterra e no Japão. Em 2014, sofreu um grave acidente de trânsito nas Ilhas Malvinas enquanto filmava um documentário, mas felizmente sobreviveu. Sua perspicácia e resiliência em campo ajudaram Ardiles a superar turbulências políticas e acidentes do dia a dia. Hoje, aos 71 anos, Osvaldo Ardiles ainda vive na Inglaterra, um lendário embaixador do Tottenham Hotspur. Ele é respeitado como um cavalheiro que usou o futebol para curar as feridas da guerra. Leopoldo Luque, de 29 anos, foi um verdadeiro guerreiro com um coração de pedra na Copa do Mundo de 1978. Ele era um atacante clássico, forte, bom na pressão e versátil na finalização. Mas poucos sabem que, durante o torneio, seu irmão mais novo faleceu em um trágico acidente de trânsito a caminho de vê-lo jogar. Luque superou a dor, jogou com o braço deslocado e marcou 4 gols importantes, incluindo um belo chute de longa distância contra a França. Suas lágrimas após o campeonato foram lágrimas de glória misturadas com tragédia pessoal. Daniel Passarella, El Gran Capitán, o grande capitão. Aos 25 anos, era o líder incontestável da equipe. Com seus olhos penetrantes, estilo de jogo aguerrido e temível capacidade de marcar gols como zagueiro, Passarella personificava o espírito de luta intransigente. Ele foi o único jogador argentino a integrar as seleções campeãs da Copa do Mundo de 1978 e 1986. Um feito inédito. A carreira de Passarella foi épica, com brilhantes conquistas no River Plate, na Fiorentina e na Inter de Milão. Após se aposentar, tornou-se um talentoso treinador, comandando as seleções da Argentina e do Uruguai, além do River Plate. Seu auge foi quando se tornou presidente do River Plate. No entanto, sua vida também foi repleta de tragédias e turbulências. Ele sofreu a dor da perda de seu filho Sebastián em um acidente de trânsito, uma ferida que jamais cicatrizou. Seu período como presidente terminou em controvérsia quando o River Plate foi rebaixado, transformando-o de herói em alvo de críticas. Nos últimos anos, a vida do velho general tornou-se mais difícil do que nunca. Ele luta contra uma doença neurodegenerativa, semelhante ao Alzheimer/Parkinson, que gradualmente causa o declínio de sua memória e cognição. A imagem do antigo capitão da Marinha, agora frágil diante da doença, comove os fãs. Aos 70 anos, Passarella vive uma vida tranquila, cuidado por sua família, encerrando uma trajetória gloriosa, mas também trágica. Jorge Olguín. O então lateral direito de 26 anos era um daqueles jogadores subestimados que desempenharam um papel vital. Inicialmente zagueiro, Olguín foi deslocado para a lateral direita sob o comando de Menotti e desempenhou suas funções brilhantemente graças à sua perspicácia tática. Ele não era o tipo de lateral que atacava ou defendia com muita ostentação, mas era um marcador sólido, permitindo que os meio-campistas à frente jogassem com criatividade. A carreira de Olguín abrangeu San Lorenzo, Independiente e Argentinos Juniors. Ele é um dos poucos jogadores a ter conquistado a Copa Libertadores por clubes diferentes. Após se aposentar, Olguín treinou em diversos lugares, desde times pequenos na Argentina até a Costa Rica e o Japão. Era um trabalhador incansável, que não buscava a fama, mantendo-se sempre tão profissional e dedicado quanto era em campo. Na vida real, Olguín é um homem de família, que leva uma vida simples e reservada. Raramente aparece em grandes celebrações, preferindo a tranquilidade aos flashes das câmeras. Atualmente, aos 72 anos, Jorge Olguín ainda goza de boa saúde, assistindo ocasionalmente às partidas do ex-jogador e desfrutando da alegria de estar com seus filhos e netos, satisfeito com o legado de um leal guardião. Após a Copa do Mundo, Bertone mudou-se para a Itália, onde jogou com muito sucesso pela Fiorentina e pelo Napoli, onde atuou ao lado de Maradona. Ao se aposentar, tornou-se um famoso agente de jogadores e comentarista. A vida de Bertone foi muito rica e plena. Ele sabia aproveitar a vida, era elegante e sempre manteve seu estilo impecável. Também participou ativamente de atividades beneficentes e foi uma ponte comercial entre o futebol italiano e o argentino.
A carreira e a vida de Bertone são um modelo de sucesso absoluto. Ele não enfrentou muitas tempestades. Sabe investir e preservar sua imagem. Atualmente, aos 68 anos, Daniel Bertone vive a vida de um empresário bem-sucedido, mas aos olhos dos torcedores, ele ainda é o jovem atacante com o gol decisivo do ano. Oscar Ortiz, de 25 anos, é o habilidoso ponta-esquerda da equipe. Vestindo a camisa número 16, Ortiz é um ponta nato. Joga próximo à linha lateral, dribla com habilidade e cruza com precisão. Embora não seja tão famoso quanto Kempes ou Bertone, o papel de Ortiz em esticar a formação adversária é insubstituível no esquema de Menotti. Após a glória de 1978, Ortiz continuou jogando pelo River Plate, Huracan e Independiente. No entanto, aposentou-se precocemente, aos 30 anos. Ao contrário de muitos de seus companheiros de equipe, Ortiz optou por desaparecer completamente do mundo do futebol. Não treinou, não trabalhou como comentarista e raramente concedeu entrevistas. Escolheu uma vida normal, administrando um pequeno negócio e dedicando todo o seu tempo à família. A escolha de Ortiz reflete seu estilo de jogo, eficiente, porém despretensioso. Ele se contenta em ser um marido, pai e avô comum. Agora, aos 70 anos, Oscar Ortiz vive seus dias em Buenos Aires, um campeão mundial feliz no anonimato. José Daniel Valencia, de 22 anos, é conhecido como o queridinho do técnico Menotti. De baixa estatura, mas extremamente ágil e inteligente, Valencia, apelidado de El Rana, o Sapo, é um jogador que muda o rumo das partidas. Ele é um símbolo do futebol de Córdoba, berço de artistas do futebol. Embora tenha sido escolhido para ser titular no lugar de Bottini ou Alonso, uma escolha controversa, Valencia provou seu valor com dedicação e criatividade. Valencia passou toda a sua carreira no Talleres de Córdoba. Amava tanto a sua terra natal que recusou a oferta do Real Madrid para se mudar para a Europa e permanecer na Argentina. Após se aposentar, continuou a viver e trabalhar em Córdoba, participando nos treinos das categorias de base e atuando como embaixador do clube. Sua vida foi repleta de risos e do carinho do povo local. Era um homem simples, cheio de afeto, que sempre valorizou as suas raízes. Aos 68 anos, José Daniel Valencia continua sendo um ídolo em Córdoba. Ele leva uma vida simples, organizando regularmente jogos amistosos e contando às crianças sobre os dias de glória de 1978. René Hausmann é louco, o louco. É o gênio mais excêntrico do futebol argentino. Aos 24 anos, Hausmann tem um talento tão grande para o drible que é chamado de Garrincha do Tango. Criado em uma vila miserável, Hausmann joga futebol com instinto selvagem, cheio de improvisação e sem seguir regras. Ele é pura alegria em campo, um homem que consegue driblar as defesas adversárias simplesmente porque gosta. Mas a vida de Hausmann foi uma tragédia de autodestruição. Ele se tornou um alcoólatra inveterado mesmo quando ainda jogava. Após a glória da Copa do Mundo, sua carreira desmoronou devido ao seu estilo de vida promíscuo. Ele retornou às favelas, viveu na pobreza, mas sempre foi protegido pelo povo. Hausmann era um homem do povo. Não se importava com fama ou fortuna e estava disposto a beber com qualquer um que o reconhecesse. Apesar de sua vida difícil, o sorriso inocente de uma criança nunca deixou seus lábios. Essa liberdade e devassidão o acompanharam até o fim da vida. Mas o corpo humano tem seus limites. O câncer de língua o atacou. Em 22 de março de 2018, René Hausmann faleceu aos 64 anos. A partida de El Louco fez toda a Argentina chorar. Seu legado não foi apenas o campeonato, mas também a imagem de um anjo despedaçado, que jogava futebol apenas para encontrar alegria em meio a uma vida tempestuosa. Omar La Rosa, um dos veteranos da equipe aos 30 anos, entrou em campo no segundo tempo da final, e foi sua calma e experiência que ajudaram a Argentina a retomar o controle da partida contra a Tempestade Laranja. La Rosa é um meio-campista trabalhador, despretensioso, mas extremamente eficaz, que sabe controlar o ritmo do jogo quando a equipe mais precisa. Após a Copa do Mundo, ele continuou jogando por alguns anos antes de se dedicar ao treinamento, muitas vezes como auxiliar técnico. Foi o braço direito de muitos treinadores famosos. La Rosa levava uma vida muito reservada. Era um homem de família, disciplinado e responsável. Encontrava alegria em transmitir discretamente sua experiência para a próxima geração. Agora, aos 76 anos, Omar La Rosa se aposentou.
Ele leva uma vida tranquila, aproveitando a terceira idade com seus filhos e netos, satisfeito com sua contribuição discreta, porém crucial, para a história do futebol em seu país. Ricardo Ricky Villa, de 25 anos, com sua característica barba espessa, era outro talentoso meio-campista argentino. Embora não fosse titular absoluto na Copa do Mundo devido a lesões e a concorrência por vagas, o talento de Villa era inegável. Logo após o torneio, ele e Ardiles se transferiram para o Tottenham, onde ele se tornou uma lenda com seu gol individual na final da Copa da Inglaterra de 1981, eleito o gol do século em Wembley. Após se aposentar, Villa levou uma vida bastante reclusa. Retornou à Argentina, comprou uma fazenda no interior e tornou-se um verdadeiro agricultor. Criava gado, cultivava plantações e vivia em harmonia com a natureza. Raramente aparecia na mídia, mas sempre que voltava a Londres, era recebido como um rei. O contraste entre o astro do futebol glamouroso e o agricultor rústico é o que mais intriga em Ricky Villa. Hoje, aos 71 anos, Ricardo Villa ainda vive feliz em sua fazenda. Ele encontra paz no campo, longe do barulho do mundo moderno do futebol, mantendo-se com uma alma livre e de mente aberta. Norberto Beto Alonso, de 25 anos, é o ídolo número 1 do River Plate. Se ele deveria ser substituído por Kempes ou Valência é um assunto de interminável debate. Alonso veste a camisa número 1 devido ao seu código A. Possui técnica soberba e um pé esquerdo mágico. Embora seu tempo em campo tenha sido limitado por lesões, a qualidade de Alonso é uma peça fundamental na equipe campeã. Após 1978, Alonso continuou a conquistar inúmeros títulos com o River Plate, tornando-se um dos maiores jogadores da história do clube. Depois de se aposentar, envolveu-se na política, gestão e negócios do futebol. Alonso era conhecido por sua personalidade franca, às vezes arrogante e opinativa. Era uma grande personalidade que nunca se curvava diante de ninguém. Aos 71 anos, Beto Alonso ainda é uma figura muito influente no River Plate. Ele aparece regularmente em programas de comentários, fazendo observações incisivas e ácidas, à altura do temperamento de uma grande estrela que nunca sai de moda. Miguel Oviedo, de 27 anos, é um jogador versátil para a equipe. Alto e forte, pode atuar como volante ou zagueiro. Oviedo é a carta na manga de Menotti para reforçar a defesa quando necessário. Sua carreira está ligada ao Talleres de Córdoba, onde é considerado uma lenda. Após pendurar as chuteiras, Oviedo escolheu uma vida tranquila em sua cidade natal, Córdoba. Trabalhou para o governo local no setor de esportes comunitários. Era um homem humilde e dedicado, sempre disposto a ajudar os outros. Sua vida não foi muito turbulenta, refletindo a certeza e a segurança de seu estilo de jogo. Aos 73 anos, Miguel Oviedo desfruta de uma aposentadoria tranquila. Ele ainda mantém contato próximo com seus antigos companheiros de equipe, especialmente o grupo de jogadores de Córdoba, relembrando os velhos tempos juntos. Hector Bailey, de 27 anos, era o goleiro reserva de Philo. Apelidado de Chocolate por causa de sua pele escura, Bailey foi um dos poucos jogadores negros notáveis na história do futebol argentino. Embora não tenha jogado um único minuto na Copa do Mundo de 1978, seu profissionalismo e talento, ele havia sido um grande goleiro do Huracán e do Talleres, sempre foram reconhecidos por seus companheiros de equipe.